E agora a gente vai bater um papo sobre a queda das mamas, porque esse assunto é o assunto de hoje do Momento Saúde. E eu tô aqui com o doutor Juliano Pereira, que é cirurgião plástico, para entender mais. Afinal, doutor, o que é considerado aquela falsa queda nas mamas? Conta pra gente, doutor. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É interessante a gente entender que a queda real das mamas, ela se dá quando a areolinha está abaixo dessa dobrinha da mama, que é o sulco inframamário. Então a gente chama de sulco inframamário, que é essa dobra que todos nós, homens e mulheres, temos abaixo da mama. Quando o complexo areolo-papilar ou a areola está abaixo desse sulco, é considerada a queda efetiva da mama. Quando a mama por inteiro ela desce abaixo dessa dobrinha e a areola continua presente na mesma posição, é a falsa queda da mama. E doutor, quais são as principais causas da flacidez também nas mamas? Bom, principalmente a gente tem a alteração hormonal, tanto pela gravidez quanto pela mudança das fases de vida da mulher. Claro que a mudança de peso também influencia bastante, então as pacientes que têm uma grande alteração do peso e propriamente a idade, isso pode favorecer a flacidez das mamas. Além disso, a amamentação ela tem grande influência sobre a flacidez das mamas, porque quando enche de leite a mama fica engurgitada e depois quando passa a lactação a gente tem uma mama mais flácida, mais murchinha. Entendi. Doutor, a má utilização também do sutiã pode causar também a flacidez nos seios? Claro, o tecido da mama é um tecido elástico, né? Então, quando a gente vê as índias, por exemplo, que tem as mamas bastante caídas, é porque esses ligamentos elásticos das mamas foram esgarçados, foram muito solicitados. Então, quando a paciente usa o sutiã devidamente, a gente impede que esses ligamentos sejam esgarçados. Então, isso favorece também uma prevenção à flacidez da mama. Exato. E, doutor, quando que é indicado, assim, para a operação? O principal indicação é o desejo estético da paciente, que é uma mama mais marcadinha. Interessante que na falsa queda da mama, muitas vezes a gente consegue resolver apenas com a inclusão da prótese mamária. Então a gente coloca a prótese por um cortezinho diminuto embaixo da mama, mas quando essa flacidez ela é maior, mais excessiva, a gente tem que fazer a mastopexia, que aí sim é aquela cicatriz em T, em que a gente levanta as mamas e pode colocar uma prótese para deixar ela mais marcadinha no seu colo. Exato. Nós temos uma pergunta aqui no nosso telão de uma telespectadora, Bruna de Itapira, doutor. Mesmo com a prótese de silicone, as mamas podem cair ao passar do tempo? É uma excelente pergunta, Bruna, porque a prótese nada mais é do que um peso sobre as mamas também. Então, a prótese ela não impede que as mamas caem, ela dá volume e ela dá consistência na mama, mas ela, com o passar do tempo, também pode sofrer uma queda e uma flacidez. Por isso que uma cirurgia mamária ela não é uma cirurgia eterna. A gente sempre tem que ter o cuidado nos pós-operatórios e também o cuidado com o uso do sutiã, como a gente falou previamente. Exatamente. Nós temos mais perguntas aqui no nosso telão. A Rita de Itu, tomar sol com frequência pode trazer flacidez na região dos seios? Com certeza. A incidência solar em excesso, ela prejudica de forma geral a pele, tanto na face quanto no tórax. Então, ao prejudicar a qualidade dessa pele e da derme também, há um aumento de chance da gente ter flacidez nas mamas. Exato. Doutor, nós recebemos mais uma pergunta, vamos ver, a Laís de São Pedro. Emagreci muito há pouco tempo e fiquei flácida. Se eu colocar silicone, vou poder amamentar quando tiver um filho? Aquela dúvida bem frequente, né? Amamentação depois da prótese, doutor. Essa é uma pergunta muito corriqueira na clínica e a gente consegue entender que a prótese ela não impede a amamentação futura. Muitas pacientes podem ter problemas com a amamentação com ou sem a prótese, mas não necessariamente a prótese vai causar um prejuízo na amamentação do paciente. Agora, se a gente tiver uma redução do tecido mamário ao colocar a prótese, também podemos ter um aumento de chance de dificuldades com a amamentação. Exato. Nós temos mais uma pergunta da Lúcia de Tatuí. Acho que é Tatuí. A flacidez nas mamas pode ser hereditária? Pode ser hereditária.
Quando a gente tem uma paciente cuja mãe, avó, tem a flacidez importante nas mamas, há uma grande chance de ter flacidez também nas mamas nessa própria paciente. Então, fica claro uma maior indicação de prevenção a essa flacidez. Então, cuidado com cremes, cuidado com o sol, como falamos anteriormente, e o uso do sutiã para prevenir essa queda da mama. Exato. Doutor, eu tô vendo que você trouxe algumas próteses aqui, alguns tamanhos de próteses. Na verdade, como que a gente pode decidir o tamanho ideal da prótese? É com o biotipo também do paciente, da pessoa? Com certeza. O biotipo da paciente, ela interfere diretamente na escolha da prótese. Quando a gente tem uma paciente com um tórax um pouquinho mais largo, a gente precisa de uma base da prótese um pouco maior, para a gente poder preencher o sulco, tanto o sulco e preencher também a parte central do tórax da paciente. Imagina uma paciente com um tórax um pouquinho mais largo e uma base muito fininha. Fica um vão muito grande aqui na região central do tórax. Agora, uma paciente mais magrinha, a gente precisa ter uma prótese com a base mais estreita e aí sim para ela não ficar excessivamente junta aqui na parte central do tórax do paciente. Nós temos diversos tipos de prótese, diversos tipos de revestimento de prótese e isso pode ser determinado também na escolha. Então, pacientes que têm uma flacidez cutânea ou uma queda da mama, como falamos anteriormente, é importante que a gente tenha uma prótese que tenha uma maior aderência aos planos profundos para ter uma maior longevidade de resultado. Exato. E você disse também, doutor, sobre as mamas mais marcadas e as menos marcadas. Qual que é a diferença? É a proporção entre o tecido mamário próprio do paciente e o quanto a gente coloca de prótese efetivamente. Então, pacientes que tenham o desejo de ter uma mama bem marcadinha, a gente precisa até muitas vezes fazer uma redução do tecido próprio da paciente e colocar uma prótese um pouquinho maior, porque a gente tem uma marcação mais evidente do tórax da paciente. Por outro lado, quando as pacientes desejam mamas mais naturais, com o colo um pouco menos marcado, a gente opta por próteses menores e dando maior evidência ao tecido próprio da paciente que ela já tem previamente a cirurgia. E doutor, nesses dois casos aí, quais são os mais comuns que as pacientes te procuram? Olha, antigamente, até a gente, década de 2010 mais ou menos, havia uma grande busca de mamas muito grandes, muito volumosas. Eu acho que hoje, nos últimos anos, as procuras por próteses menores têm sido as mais evidenciadas na clínica. Então, as pacientes buscam corpos mais modelados, mais simétricos, em uma maior harmonia com o seu próprio corpo. Então, as próteses muito volumosas, que eram famosas antigamente, até nas pacientes que tinham ali um desejo de ter um tórax mais elevado, hoje menores, mais harmonia no corpo. Exato. E doutor, por exemplo, a mulher que opta para colocar a prótese de silicone, a sensibilidade dela, ela pode perder a sensibilidade nos seios? É muito comum a perda da sensibilidade momentânea, não permanente, das areolas. Então, a sensibilidade é uma área aerógena, então é uma área importante de sensibilidade tanto do homem quanto da mulher, mas com a cirurgia há um aumento de chance da gente ter uma perda momentânea dessa sensibilidade, que ela retorna em 3 a 6 meses depois da cirurgia. Em casos mais raros, principalmente em cirurgias de mastopexia, em que tem uma cicatriz em volta da areola, há chance de ter uma perda nessa sensibilidade, mas são casos mais raros. São casos mais raros. Doutor, muitíssimo obrigada por vir aqui no nosso Momento Saúde, muitíssimo obrigada por tirar todas essas dúvidas, porque a gente tem muita dúvida, não é mesmo? Muito obrigado pela oportunidade, importante esclarecer para a população essas dúvidas que todo mundo tem. Obrigado. Bacana, bacana. Muito sucesso para você, muito obrigada, viu? Eu Uma que boa agradeço. semana. Boa semana.